certeza que vocês curtem Yu Yu Hakusho, beleza? Mas se tratando de Yu Yu Hakusho, nós vamos trazer aqui um assunto muito importante. É sobre um personagem específico, o Raizen. Qual foi o motivo que fizeram com que esse personagem morresse nessa obra tão incrível? E, de fato, existe 3 motivos que que fizessem com que ele marcasse presença em Yu Yu Hakusho. O cara é tão incrível, tão poderoso, que realmente o Makai, as trevas, foi construída em cima desse cara. O Raizen não é à toa que ele é conhecido como o deus da luta, o deus da guerra. O cara é simplesmente um rei mais poderoso que o Makai já conheceu. E a gente vai trazer aqui os 3 motivos que fizeram com que esse cara, né, partisse dessa para melhor. Mas antes, sem explicar os 3 motivos que fizeram ele marcar a sua presença na obra de Yu Yu Hakusho. Então vamos dar um pulinho lá agora. Dom Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, eu quero fazer aquele ritual bacana, pedir aqui a sua inscrição para você fazer parte do nosso canal que está crescendo graças a vocês. Compartilhe nossos vídeos, deixa seu like e seus comentários, que isso é muito importante. O YouTube entende que muita gente quer ver nossos vídeos, beleza? Mas a sua interação é a mais importante, porque a gente está chegando a 1000 inscritos e, cara, estamos chegando lá, falta pouco. Com a ajuda de vocês nós vamos conseguir, beleza? Então vamos ao que interessa. E aí? Vocês conhecem Raizen? Você respeita esse personagem? Você tem ele como um dos seus personagens favoritos? Se tem, cara, eu vou dar meus parabéns pra você, porque você tem bom gosto. O Raizen, de fato, é um personagem que marca, né? Que tem uma presença avassaladora. Não somente por isso, mas pela sua história em si. Um fato curioso é que muita gente, apesar de ter assistido o Yu Yu Hakusho, não conseguiu captar o porquê do Raizen partir dessa para melhor. E eu vou explicar para vocês agora. O terceiro motivo é sobre a guerra. Ele marcou presença em Yu Yu Hakusho para explicar o porquê da guerra. Imagine um rei que fundou praticamente as trevas, o Raizen, ok? O Raizen, ele é muito poderoso, galera. Ele realmente é um dos demônios mais antigos que o Makai já conheceu. E aí, seguido dele, veio o Yomi e a Mukuro. Só que o Yomi era um demônio ambicioso em comparação a Mukuro, que era mais pacífica, era mais neutra. Para que a guerra acontecesse, era preciso que o Raizen morresse. Mas o Yomi não iria bater de frente com o Raizen, porque ele jamais iria ganhar do Raizen. E a Mukuro ficava ali na dela, neutra. Opa! Quem quiser começar a guerra, que comece. Eu vou esperar um dar o primeiro passo. Então, se os dois se pegarem, quem vencer, eu vou lutar e eu vou ganhar, porque ele vai ter, né, desperdiçado toda a sua energia para sobreviver, e eu vou estar com tudo e eu vou ser, né, a rainha das trevas. Basicamente, essa era a lógica da Mukuro. Mas é claro que Mukuro sabia que Yomi não iria peitar o Raizen, né, no mano a mano, porque não ganharia. Então, para que a guerra acontecesse, o Raizen precisaria morrer. E isso não aconteceu. Então, sabendo que a sua morte estava prestes, né, a acontecer, estava chegando, o Raizen recrutou o Yosuke Urameshi. E aí, né, para que ele, né, substituísse ele como um rei do Makai. E aí a gente sabe que, após a morte do Raizen, o Yosuke teve uma brilhante ideia de criar um torneio. Um torneio mais civilizado, não uma guerra, sabe, descontrolada, onde cada um ia sair matando um ao outro. Então ficou um negócio mais centralizado, mais organizado, típico de Yu Yu Hakusho, um torneio. E aí as coisas aconteceram, mas só aconteceu porque o Raizen morreu, ok? O Yomi, ele tinha uma ambição incrível, ele queria dominar não somente o reino das trevas, mas também o mundo dos homens e o mundo espiritual. O Raizen temia por isso, apesar de ser um demônio. Ele não queria que as trevas fossem governadas por Yomi, em comparação a Mukuro, que ele sempre acreditou que ela fosse uma pessoa, um demônio mais neutro. Então dava sim para o Yosuke, né, interagir com ela e os dois fazerem uma parceria incrível. E ele estava certo. Beleza, então esse foi o terceiro motivo que fez com que o Raizen marcasse em presença ali. A guerra só aconteceu porque o cara morreu. Então nós vamos para o segundo fator. O segundo fator aqui é sobre a sua greve de fome. O porquê o Raizen passou mais de 1000 anos com fome. Galera, assim como eu falei, o Raizen, ele é muito antigo, ele é um cara que realmente marcou presença no mundo das trevas. As trevas foi construída em cima das costas daquele cara. Aquele cara é o cara mais antigo que as trevas já ouviu falar. Em um determinado momento ali, ele fugindo dos caçadores, ele acabou sendo ferido.
E nisso que ele acabou sendo ferido, ele foi parar em uma aldeia. E lá ele conheceu uma mulher, uma espécie de curandeira. Só que essa curandeira, ela tinha um corpo repleto de veneno, aonde ela extraía o seu veneno, com base na sua energia espiritual, ela fazia uma forma e, né, é como se fizesse um medicamento. E ela cuidava dos feridos da guerra e dos demônios que se refugiavam ali na sua redondeza. Então ela era como uma espécie de curandeira. Sem ela saber, ela estava cuidando do cara mais perigoso das trevas, que era o próprio Raiz. E ela convidou ele a dormir em sua casa, porque ele estava muito ferido. Em um determinado momento, o Raizen tenta se apoderar do corpo dela, mas ela olha fixamente nos seus olhos e fala o seguinte: você quer me possuir? Então me possua, mas eu vou falar uma coisa pra você. Você irá morrer, porque meu corpo é um pote de veneno. E você irá perder o seu legado como, né, como demônio das trevas. É isso que você quer? Você acha que o Raizen deu importância pra isso? Não. Não, galera, o Raizen partiu pra cima. Afinal de contas, ele é um demônio. Então ali aconteceu o ápice, aconteceu o que todos nós estamos pensando, seu Mequetrefe. É exatamente, aconteceu isso aí. O Raizen teve a noite mais brilhante, mais feliz da sua vida. E aí, ao amanhecer, ele foi embora, mas apesar de nunca ter marcado de se encontrarem novamente, o Raizen fez uma promessa de nunca mais comer um ser humano, devido ao fato de ter conhecido essa mulher. Exatamente, ele nunca na sua vida pensaria em se apaixonar. Exatamente esse é o real motivo. O Raizen deixou de comer um ser humano porque ele se apaixonou. O que a paixão não faz, né, cara? E aí ele jurou nunca mais comer qualquer carne humana até encontrar ela algum dia. E ele, né, apesar da sua vida longa, ele sempre acreditou que nunca, jamais encontraria ela novamente. Até porque os seus mundos eram diferentes, tá? Eles eram de outras tribos, ok? Então esse foi o segundo motivo que fez com que o próprio Raizen marcasse em presença ali no Yu Yu Hakusho. E o primeiro motivo e o mais importante, a origem de Yusuke Urameshi. Eu sei que tem muita gente que vai vir aqui e vai me crucificar, ok? Vai dizer que Yusuke não é filho do Raizen. Galera, a obra de Yu Yu Hakusho fala claramente que o Yusuke Urameshi é filho direto do Raizen, é um descendente direto do Raizen. Inclusive, quando o Raizen pede para que Rokushin vá até o mundo dos homens recrutar o Yusuke Urameshi, o próprio Rokushi, ele fala com as próprias palavras, com a sua própria boca. Ele fala: Yusuke Urameshi, o seu verdadeiro pai, está no mundo das trevas. E ele faz questão da sua presença, por isso que estamos aqui. Essa pessoa é o seu verdadeiro pai. E aí, a gente sabe que, de fato, realmente isso aconteceu. O Yusuke foi para o mundo das trevas, conheceu o seu verdadeiro pai. E lá chegando, o Raizen explica a sua origem. Até mesmo o próprio Yusuke fala: então quer dizer que eu nasci dessa bagunça que você fez aí no passado, é? E o Raizen, sorrindo, confirma que sim. Eu nasci dessa união. Eu tenho muito orgulho dela. E aí, cara, realmente a história que ele conta pro Raizen é justamente a que eu tô contando pra vocês aqui, tá? O Yusuke, ele é um filho legítimo, é um filho direto do Rei das Trevas. Não tem como a gente dizer que não é. A obra fala com todas as letras que o Yusuke é filho do Raizen, do demônio mais casca grossa que existe no mundo de Yu Yu Hakusho. Então, esse foi o primeiro e o mais importante motivo que fez com que esse demônio tão casca-grossa marcasse presença nessa obra maravilhosa. Esses foram os 3 motivos que fizeram com que o Raizen, né, fizesse o seu nome. E sim, de fato, nenhum ser ali do mundo das trevas, ou do mundo dos homens, ou no mundo espiritual, seria capaz de vencer o cara. O cara realmente era poderoso, o cara dava uma chance pra você. Você ia lá, derrotava ele e ele falava: minhas portas estão abertas para quando você quiser me enfrentar. Sinta-se à vontade. E ele fez isso com todos os demônios do mundo das trevas, com qualquer ser humano do mundo dos homens, ou qualquer ser do mundo espiritual. As portas do templo do Raizen estavam abertas para qualquer um que quisesse ali ter a oportunidade de vencer o cara. Para você ver o nível de moral que tinha o Raizen. O Raizen não é simplesmente qualquer demônio. O cara é uma verdadeira lenda.
E aí, por se tratar de uma lenda, ele morreu como um verdadeiro rei. Morreu ali de causa natural devido à fome. Ninguém derrotou o cara. É incrível, né? É incrível. E você vê que a guerra só aconteceu, o torneio só aconteceu porque ele morreu, cara. Enquanto ele estivesse vivo, ia estar todo mundo ali, em paz no seu mundinho. Mas aí, como o cara faleceu, aí né, tudo vira bagunça. Mas o Yosuke veio ali, deu um jeitinho brasileiro e acabou apaziguando as coisas e tornando, né, a situação um pouco mais pacífica. E aí a gente ficou crente que dentro de 3 anos eles iriam retornar e não retornaram. É uma pena, né? Mas essa é a história do Aizen, o cara mais casca-grossa de Yu Yu Hakusho. E vocês curtiram esse, né, documentário aí sobre essa lenda? Se vocês sabiam, comentem, que é muito importante. Deixa seu feedback, vamos debater isso, que eu vou deixar coraçãozinho. E se eu deixei passar algum ponto, também expliquem aí pra gente, que a gente vai debater. Fiquem à vontade, o importante é você interagir com a gente. Beleza, então, mais um vídeo entregue, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, que é muito importante a sua inscrição. Estamos chegando a 1000 inscritos. E falta pouquinho, cara, falta um pouquinho. Dá essa moral pra gente, que a gente vai, né, compartilhar isso junto. Meu muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Fui!